Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Ação na Mira. Nós sabemos que dia de domingo é dia de vídeo especial sobre algum papel da bolsa. Hoje nós vamos falar de WEG. WEG S.A., que é uma empresa multinacional brasileira com sede na cidade de Jaraguá do Sul, no estado de Santa Catarina. Então, é uma empresa que tem ótimos fundamentos. Nós precisamos falar para você que o movimento de WEG que ela está fazendo está sendo influenciado pela retomada econômica, especialmente internacional. Se trata de uma empresa com fundamentos extremamente sólidos, paga bons dividendos e se beneficia pela exaustão do setor de siderurgia. Então, o WEG é um papel muito bom, nós vamos perceber isso. Os 2 ou 3 primeiros indicadores não são talvez muito bons, mas quando a gente pega no apanhado geral, o WEG é uma empresa para se ter na carteira, no portfólio, por tudo que nós vamos ver de forma geral, tá bom, meus amados? Então nós vamos fazer uma análise raio-x, primeiro nós vamos fazer uma análise fundamentalista e depois gráfico e técnico. Fundamentalista com alguns indicadores de valuation, depois indicadores de endividamento. Aí a gente passa para falar de indicador de eficiência, rentabilidade e de crescimento, tá bom, meus amados? Começamos falando que o WEG é uma empresa de tag along de 100%, isso é muito importante porque é um nível de proteção do acionista minoritário, eu e você que somos CPFs, com relação aos grandes acionistas da empresa. Então nós temos aí uma proteção de 100% caso, por exemplo, os donos da empresa resolvam vender, etc. Acontecer alguma coisa com essa empresa, nós temos aí 100% de proteção nos papéis de WEG, tá bom? O WEG, WEGE3, é uma ação que termina com ticker 3 e as ações que terminam com ticker 3 são chamadas de ações ordinárias que dão direito a voto. Quando uma ação termina com ticker 4, lembrando que são ações que dão preferência na distribuição de dividendos. Não significa que as ações ON não recebam, tá? Mas a preferência sempre são para as ações de ticker final 4. Mas o WEG, esta empresa, tem ações de final 3 e essas ações sim distribuem dividendos, tá bom? São ações ordinárias. Vamos lá. Vamos começando falando do PVP. E o que é o PVP? É a relação do preço atual da ação e o valor patrimonial da empresa. Tá bom, meus amados? Então, o ideal é que o PVP não seja maior do que 1,5. Mais do que isso, pode significar que o preço da ação está cara. Então, assim, quando o PVP está 1, significa que está indicando que a ação pode estar valendo o preço que seria o preço justo. Mas em WEG, nós vamos perceber que atualmente o seu PVP é de 12,06. O bom é que não ultrapasse 1,5. Então, por esse indicador de valuation, está dizendo que o preço da ação é um preço caro, tá bom, meus amados? Claro que nós não podemos levar em consideração apenas o indicador. Vamos com calma e vamos analisar neste vídeo todos os principais indicadores e depois análise gráfica e técnica completinho. Por isso que o nome do vídeo é raio-x. Então, 12,06 é o seu PVP e está indicando que a ação neste momento pode estar cara. Mas olha só, a sua média de PVP, ela sempre foi considerada uma empresa muito boa e a sua média nunca chegou a 1,5. Olha só, a sua média sempre foi 6,29. O valor menor que ela teve foi lá em 2011, 3,07. Então, assim, é um fundamento que, no geral, não é bom que ultrapasse de 1,5, mas o WEG é uma empresa muito boa e sempre passou de 1,5. Então, nós temos que levar isso em consideração. Vamos agora falar do VPA, que é o valor patrimonial da ação, que eu sempre explico para o amigo inscrito neste canal, que é o preço justo da ação. Para a gente entender melhor, coloca assim, o que é VPA? É o preço justo da ação. Em WEG, o preço justo da ação seria R$ 2,85, tá? Gente, lembrando que todos esses indicadores levam em consideração os balanços financeiros, balanços patrimoniais da empresa divulgados pela própria empresa, tá? São dados oficiais. Então, o preço justo da ação seria 2,85. E agora nós vimos que o
PVP dela está 12 ponto alguma coisa. Por quê? Porque 12 ponto alguma coisa vezes 2,85 vai dar o preço de hoje da ação, que seria R$ 34,40, preço do último pregão. Então, assim, o preço justo não seria R$ 34,00. Estão dizendo aqui, os indicadores, o indicador de valuation, o VPA, está dizendo que o preço justo da ação seria 2,85%. Mas o que é muito bom falar aqui no VPA é que ele está quase 42% abaixo de sua média, ou seja, ele sempre fica nesse nível mesmo, o que é normal para esta ação, e nem por isso deixou de ser uma ação boa. Então, ó, nós temos um potencial aí de valorização de 42% pegando pela média de VPA, tá? Então, essa é a informação que nós devemos enxergar. Essa é a informação que nós temos que ter na cabeça quando se trata de WEG. Então, o WEG, pelo VPA, está aí 42% descontado. Algumas pessoas não entendem isso, mas eu posso afirmar para você que é isto, tá bom? No mínimo ela tem esse desconto aí e você pode ir. Ah, o WEG no geral não é ação descontada? Não. Ela não é uma ação descontada, que o preço é descontado. Mas nós podemos afirmar que o VPA, que seria o seu preço justo, está 42% abaixo de sua média histórica. Então nós podemos afirmar que ela tem um potencial de 42% de valorização. É muito simples, tá bom, meus amados? Um outro indicador muito bom para saber se o preço da ação está caro ou não é o PL, que é uma relação entre o preço da ação e o seu lucro. Em quantos anos a empresa vai nos retornar em lucros o que nós investimos nela? Então, o saudável é que não passe de 15. Quando passa de 15, indica que a ação está cara. E olha só, está 54,18. Tá bom, meus amados? Então, olhando pelo PL, o PVP, o VPA, todos os três indicadores de valuation falam assim, ó, a ação está cara, tá bom? Então, nós temos que ser verdadeiros e justos com você, que os três indicadores apontam que esta ação, o preço dela de R$ 34,40, o preço atual, é um preço caro. Não significa dizer que não vai crescer, porque nós acabamos de ver pelo VPA que pela média de preço justo, pela média de VPA, está indicando que ela está 42% abaixo da média. E normalmente quando acontece isso em WEG, o WEG vai buscar. Agora nós vamos começar falando de indicador de endividamento, esse indicador dívida líquida barra patrimônio líquido. Olha só que a gente vai começar a falar de coisas boas aqui. Esse indicador tem uma relação entre as dívidas da empresa e o seu valor patrimonial. O ideal é que esse indicador não passe de 1, indicando que as dívidas da empresa não superam o seu valor patrimonial. Não passando de 1 já é excelente. Agora, quando o indicador é negativo igual ao do WEG, que atualmente a sua dívida líquida barra PL é de menos 0,18, significa que a empresa tem mais dinheiro em caixa do que suas dívidas. Excepcional, excelente. Significa que se ela quisesse quitar as dívidas com a tacada só, ela pode. Ela tem dinheiro em caixa para quitar todas as suas dívidas. Então começa por aí a nos mostrar que o WEG é uma empresa sólida, com bons fundamentos e que tem sim potencial de crescimento. Então olha só que notícia boa, menos 0,18 é o seu dívida líquida barra PL. Com relação a indicador de eficiência, nós temos esse indicador que todos os investidores olham, ou pelo menos quem não olha já deveria estar olhando. É a margem líquida da empresa. Mede quanto a empresa tem de lucro em relação à sua receita. Então não adianta a empresa lucrar. Não adianta a empresa ter uma receita de R$1 bilhão no mês, para você entender o exemplo que eu vou dar, mas o lucro é de R$50 milhões. Não é bom esse lucro, perto do faturamento que ela tem. Então a margem líquida mede isso, quanto de lucro que ela tem com relação à sua receita. Aí o ideal é que seja acima de 10%. Acima de 10% já é muito bom, e quando é acima de 15% é excepcional, é excelente. Atualmente a margem líquida de WEG é de 14,15%, é excepcional.
E o melhor, a média de WEG, a gente mostra que ela é uma empresa consolidada quando a gente vê aqui que a sua média, a gente puxa aqui, ó, 12,17%, acima de 10% a sua média. E o atual, que é 14,15%, já está 16,24% acima de sua média. Olha só, de 2008 para cá, todos os anos a margem líquida de WEG está acima de 10%. Ou seja, ela tem bons lucros todo santo ano. Em se tratando de indicador de rentabilidade, vamos falar do ROI, indicador muito, mas muito consultado pelos investidores. É uma relação entre o lucro líquido e o patrimônio líquido da empresa. O ideal é que o ROI esteja acima de 10%. Indica que o lucro da empresa representa 10% do valor patrimonial. É isso que o ROI indica, tá bom? Já pensou? Uma empresa que tem um patrimônio de 10 bilhões de reais. 10 bilhões de reais é o patrimônio dela. Aí tem um ROI de 10% e significa que o lucro dela é de 1 bilhão de reais. Não estou falando de receita, estou falando de lucro. Então, a partir de 10%, o ROI já é considerado muito, muito bom. 15%, excelente, excepcional. Olha o ROI de WEG, olha o crescimento dela. Então, o seu lucro, em comparação com o seu patrimônio líquido, é absurdo. 22,25% atualmente, agora em 2021, e vendo uma crescente desde 2018. A sua média também é absurda, está acima de 18%. Atualmente, o seu ROI é 23,5% acima de sua média. Excelente! É uma empresa realmente consolidada. Por fim, fazendo essa análise fundamentalista, vamos falar de CAGR de receitas dos últimos 5 anos. Wesley, que indicador é esse? É um indicador de crescimento. Ele aponta uma média ponderada do crescimento das receitas nos últimos 5 anos. O que você precisa saber é que o ideal é que ele esteja acima de 5%. Quando está mais que isso, significa que as receitas da empresa estão crescendo acima do esperado. Se der 5%, está crescendo o esperado. Deu acima disso, acima do esperado. O CAGR receitas de WEG é de 12,35% atualmente. Ou seja, a empresa está crescendo acima do esperado. Então, o WEG tem ótimos indicadores de fundamento, ótimos dados. E aí, você tem o WEG? Vamos agora falando de proventos. O WEG, ela costuma sim pagar dividendos e juros sobre capital próprio. Você pode perceber que ela paga sempre no mês de março e no mês de agosto, tá bom, meus amados? Então ela paga 2 JCP e um dividendo. 2 JCP e um dividendo. Em março de 2021 ela já pagou dois valores de juros sobre capital próprio e um dividendo. Já anunciou um JCP para agosto. Nós estamos esperando que ela anuncie um outro JCP para agosto e depois um dividendo para agosto ainda. Por quê? Porque ela sempre faz isso. Tá bom, meus amados? Então está faltando aí o pagamento de um JCP e um dividendo para o mês de agosto. Ela já anunciou a Datacom do último juros sobre capital próprio que ela anunciou, foi 26 de março, Datacom, para pagamento em 11 de agosto. Beleza, mas vai sim, é provável, vai acontecer, porque sempre acontece no mês 6, um anúncio de Datacom para pagamento de JCP em agosto, e lá no mês 7, um anúncio de pagamento de dividendo com Datacom para julho, para pagamento também em agosto. Então, esses dois aqui não foi feito ainda em 2021, pode ser que aconteça aí de junho para julho. Então, por ela fazer pagamento de proventos, ela faz pagamento de proventos. Vamos então ver o payout da empresa. Estamos aqui no gráfico para explicar para você sobre o payout.
O que é o payout? Quanto de seus lucros ela distribui em dividendos, tá bom? Quanto de seus lucros ela distribui em dividendos. Olha a média de WEG. Quase metade de tudo que ela lucra, ela distribui. Em 2017, 53,12%. Em 2018, 52,58%. Pode ver que o gráfico azul ele ultrapassa um pouco o gráfico verde. O gráfico verde é o lucro daquele ano. O gráfico azul é o quanto daquele lucro ela distribuiu. Olha só que passa da metade. Então, 2019, 55,25%. Absurdo que ela distribui de lucro. 2020, ano de pandemia. Muita gente, não vai distribuir nada. Distribuiu 55,20% de todo o seu lucro. Então, olha só, o WEG este ano, né, que já lucrou aí 764 milhões de reais, já distribuiu aí um provento de 70 milhões de reais, o que corresponde a 9,28%. Não está ainda longe da sua média, mas nós acreditamos que ela vai fazer uns ótimos anúncios aí para frente, porque a sua média não nos engana, é de 45,09% e no ano de pandemia ela distribuiu um lucro, teve o seu payout de 55,20%, tá bom, meus amados? 2021 só tivemos o primeiro trimestre negociado e com trimestre, o balanço do trimestre divulgado, ainda tem o segundo, o terceiro, o quarto, enfim. Então o WEG ainda pode sim vir a alcançar o seu objetivo, que são suas metas de distribuição de proventos, que são o JCP e os dividendos. Então o WEG, quanto mais ela lucra, mais dividendos e JCP ela distribui. Por quê? Porque ela tem essa média aqui de distribuir quase a metade de todo o seu lucro. Payout muito alto, excelente. Pronto, fizemos assim a análise fundamentalista, tudo que nós precisávamos saber sobre balanço da empresa, os indicadores que olham para dentro do balanço. Agora sim, vamos fazer uma análise gráfica e técnica de WEG, WEG3. WEGE3, as ações ordinárias de WEG. Se você ainda não for inscrito neste canal, inscreva-se e ative o sininho para você receber as nossas análises gráficas e técnicas todo santo dia. Dia de domingo é dia de raio-x, estamos falando de WEG. Estamos aqui na escala mensal para observar que o WEG vinha crescendo, olha só, desde maio de 2019. Teve aquele mês fatídico de março de 2020, onde todas as ações da Bolsa caíram. O WEG caiu 22% naquele mês de março de 2020, mas logo se recuperou, só subiu, fez um descanso em agosto de 2020, outro descanso em novembro de 2020, que é saudável. O WEG subiu muito, vinha subindo constantemente, deu uma valorização aí de mais de 350%, porém, nos últimos meses, o preço de WEG vem caindo. Olha só, 6,85% em fevereiro, uma correção forte em março também, 4,43%, estou falando mensal, tá, meus amados? Abril, mais de 6%, e agora em maio, menos, né? Pouco menos de 2%. Bem, para quem está fora, isso é excelente. Por quê? Porque nós acabamos de ver que o WEG é uma empresa consolidada e ela costuma, assim, ter ótimos, mas excelentes fundamentos. É uma empresa em crescimento. Nós vimos pelo CAGR, ela cresce mais do que o esperado. Então, no gráfico mensal, na minha humilde opinião, isso aqui é uma correção. Ela continua, olha só, fez uma correção, não pode perder este suporte aqui de R$ 31,32, na minha visão, tá? Então, quem está fora, continua fora na escala mensal, esperando aí uma reação para entrar, caso queira entrar olhando para a escala mensal. Mas o canal Ação na Mira gosta muito de falar da escala diária. Vamos apontar aqui os objetivos de curto prazo, médio prazo. Vamos falar o que está acontecendo com o papel de WEG, tá bom, meus amados? Nós vimos que
papel vem corrigindo, para quem está fora é muito bom, para quem está dentro, se colocou stop, pode ter saído, enfim. Vamos ver o que nós enxergamos aqui. Primeiro, uma figura aqui topo triplo, tá vendo aqui, ó? Tem um pequeno desvio aqui com relação ao preço dos topos, mas isso não invalida o que nós encontramos, que é o topo triplo. Meus amados, quando isso acontece, o papel não consegue superar a resistência, que no caso aqui é 39,19, após o seu desdobramento, né? Nós estamos falando aqui de valores de ações de WEG que foram desdobradas recentemente. 39,19, uma resistência forte. Como ele tentou 3 vezes e não conseguiu, quando nós encontramos um topo triplo, o que acontece com quase todos os papéis? Eles caem, não tem jeito. É uma figura gráfica conhecida e quando isso é encontrado, normalmente o papel segue a tendência inversa ao do topo triplo. Então, no caso aqui é um topo triplo, então que está lá em cima, então vem para baixo. Quando existe um topo triplo, que na verdade seria um fundo triplo, ou um topo triplo invertido, o papel tende a subir. Bem, não venceu essa resistência de 39,19, o papel veio para um canal de baixa. Tá bom, meus amados? O papel veio para um canal de baixa, só que nós temos também um suporte muito bacana de 31 e 32, muito forte. Olha esse suporte de julho de 2020, respeitou entre setembro, o mês de setembro inteiro, e ele agora respeitou novamente. Então, os investidores que conhecem bem o estudo de WEG sabem que o WEG normalmente não vem para baixo de 31 e 32. Então, o que eles fizeram? Entrar no papel. O papel rompeu o seu canal de baixa e agora ele começa a desenhar uma LTA. Tem uma LTAzinha de curtíssimo prazo que eu não vou traçar aqui ainda, porque eu quero e preciso que o WEG supere R$ 34,57, que é a sua próxima resistência. Para mim, ela vai firmar uma LTA quando superar R$ 34,57. Está perto, porque o papel vale R$ 34,40. Superando, então, R$ 34,57, aí sim, forma-se uma LTA, vai para cima, vai buscar os 36,61, vai buscar essa resistência que aí, quando chegar aqui perto, a minha estratégia de colocar stop, tá bom? Colocar stop aqui aos redores de R$ 38,00, R$ 38,4, R$ 38,8, enfim, colocaria stop aqui, deixe o papel subir, porque tem essa resistência de 39,19, se superar 39,19 não vai acionar meu stop, ok? Se acionar eu já vou pegar um lucro, porque eu entrei lá embaixo. E aí, meus amigos, se superar 39,19, qual é o alvo de WEG? R$ 43,55. Aqui no canal Ação na Mira, nós somos especializados em swing trade, nós não fazemos day trade e o alvo eu tomo nota porque eu sou esperto e inteligente, eu anoto, R$ 43,55 é o alvo de WEG. Então nós estamos falando que o WEG pode valorizar no curto prazo algo em torno de 26%. Tá bom, meus amados? 26% é a valorização que nós buscamos em WEG no curto prazo. Vamos ver como é que está o OBV dessa empresa. Olha só, papel de WEG, OBV, tinha lateralizado aqui, fez o topo triplo, não superou, veio para baixo, sem saldo de volume, descendo, ruim. Porém, o WEG agora começou a buscar. Então, ele está acima do limite de zero. Então, ele desceu, mas ele não desceu todo, não ficou negativo. E agora ele faz um leve aclive, tá vendo? Está apontando para cima, está levemente inclinado para cima. Então, saldo de volume, papel se recuperando. Quanto à sua negociação, excelente, porque quando a gente coloca aqui desde o dia 21 de maio, dia do rompimento do canal de baixa, com a confirmação com esse pivô de alta aqui, de quase 3% no dia 24 de maio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5 dos últimos 6 pregões, o WEG está negociando acima da sua média de negociação.
Então aí a premissa de Dow prevalece, que quando nós temos volume de negociação, quando entra volume no papel, o preço do papel faz o quê? Sobe. Então, muito bom movimento. Nós queremos que essa média, essa linha azul, que é a média de volume, suba, para que o OBV também me dê uma subida mais significativa, tá bom, meus amados? Então, papel em reação é o que eu estou observando no gráfico. Agora, será que os indicadores técnicos também apontam que o EG está bom para comprar? Vamos ver, começando pelo momento. Indicador momento na sua tela, o momento já se antecipou. A linha do indicador cruzou de baixo para cima o limite de zero no dia 24 de maio, olha só, no primeiro dia fora do canal de baixo, acreditando que o papel vai subir, e é por isso que muita gente comprou, porque um dos indicadores técnicos muito respeitado é o momento, deu seu sinal de compra, o pessoal não teve dúvidas e entrou. Então, olha só, graficamente saiu do canal de baixa, momento dando sinal de entrada, de compra no papel, excelente. Ótima entrada, muito bom momento, vamos ao estocástico. Indicador estocástico, excelente, a linha vermelha do indicador estava na região de sobrevenda aqui, ó, e a linha vermelha cruzou de baixo para cima o limite de 20, olha só aqui, no dia 24 de maio, dando sinal de compra no mesmo dia que o momento deu sinal de compra também, 24 de maio, excelente, dois indicadores técnicos dando sinal de compra, momento especial para o EG, o papel agora está na sua zona neutra, ok, a linha vermelha na zona neutra, não está sobrecomprado, apontando para cima, ou seja, ele vai romper o limite de 80, tá bom? Está caminhando para ficar sobrecomprado, não está. Está saudável, está bom, muito bom. Vamos ao MACD. Indicador MACD, que é um ótimo antecipador de tendências. E como ótimo antecipador de tendências, ele colocou seu sinal de compra aqui em 13 de maio. Quando o histograma MACD ele decresceu, olha só, indo para cima a partir do dia 13 de maio. Então, 13 de maio foi um sinal de entrada na ação. Olha só, quando ele tocou aquele suporte muito forte, e aí os investidores pensaram, opa, aqui já é o fundo do poço, não vai mais para baixo, eu vou entrar. Entraram na ação dia 13 de maio, subiu um pouquinho, desceu, quase que empatou, agora subiu de vez. Então, quem entrou pelo MACD se deu bem. Mas se você que não entrou pelo Instagram MACD, perdi o bonde, ele deu outro sinal de compra aqui, ó. A linha azul, que é a linha de sinal, cruzou a linha vermelha, que é a linha MACD, de baixo para cima, no dia 21 de maio, um dia antes do estocástico do momento, bem que no rompimento do canal de baixa. Mesmo o papel, ele desvalorizando, o papel desvalorizou naquele dia 0,5%, na verdade ele não rompeu, ele rompeu sim durante o dia, mas ele ficou dentro do canal de baixa, tá bom? Mas o indicador deu o sinal de compra acreditando que ia para cima no dia seguinte. Como o MACD ele é um antecipador de tendências, ele antecipa o movimento dos dias posteriores, ele antecipou o movimento do dia 24 de maio. Excelente o MACD. Vamos agora avaliar o índice de força relativa. IFR, índice de força relativa, também colocou seu sinal de compra aqui no dia 13 de maio, no mesmo dia do histograma MACD. Olha só, não existem coincidências, tá? Os indicadores técnicos utilizados há mais de 300 anos, tem um berço no Japão, o mundo inteiro usa, é muito bom, é excelente, 95% de acerto, 5% de erro. Então nós temos dois indicadores dando sinal de entrada no dia 13 de maio e dois indicadores dando sinal de entrada aqui no dia 24 de maio. Ou seja, sinal de compra. E o índice de força relativa está dizendo o seguinte, força compradora, olha só, muito longe da região de sobrecompra, papel agora na zona neutra, muito bom, excelente, papel indo para cima. Então agora ele tem que superar essa resistência de 34,57. Superando, vai buscar as outras duas resistências que nós já falamos. E por fim o nosso alvo, que é de 43,55. Na minha opinião, ele vai continuar fazendo topos e fundos ascendentes, até que me provem o contrário, e nós vamos continuar torcendo para que essa CPI da Covid não nos traga notícias políticas ruins,
porque notícias que vêm de Brasília impactam sim, em caso de Brasil, impactam até demais todos os papéis da bolsa, tá bom? Fique ligado, eu não opero sem stop loss, coloque stop loss nos seus papéis, nas suas operações. Nós queremos mandar o nosso abraço de hoje para Evandro Luiz, Lucas Costa, Paulo Andrade, Darlan Oliveira e Cleudijane do Carmo Bezerra, e a todos vocês inscritos neste canal. Não esqueça de curtir este vídeo. Um forte abraço, tchau!